Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre o novo spin-off de Bridgerton, Rainha Charlotte. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Enquanto a gente espera a terceira temporada de Bridgerton, que inclusive tem vídeo de teorias e expectativas aqui no canal, vou deixar no izinho pra vocês assistirem, a Netflix e a Shonda Rhimes e a Julia Quinn decidiram criar um spin-off de Bridgerton que se chama Uma História Bridgerton e vai contar a história da Rainha Charlotte. A Rainha Charlotte, que é uma personagem bastante importante, né, dentro da série de Bridgerton, mas que a gente sabe muito pouco sobre ela, porque afinal de contas ela não é o foco da história de Bridgerton, mas sim os Bridgerton. E aqui, nesse spin-off, a gente vai ter, então, uma minissérie de 6 episódios de 1 hora, contando um pouco da história da Rainha Charlotte e do momento onde ela, de fato, se torna rainha e se casa com o Príncipe George e todos os desafios e os problemas e enfim, tudo que ela enfrentou pra chegar aonde ela chegou, que é onde a gente vê ela em Bridgerton. Esse vídeo aqui vai ter spoilers dessa série, então se você ainda não assistiu, eu recomendo que você vá assistir, porque a série está muito boa, eu gostei demais, eu tô completamente apaixonada. E claro, pausa esse vídeo, termina de assistir e depois você volta pra gente poder comentar, porque tem várias coisas pra gente comentar. Primeiro de tudo, obviamente, vou começar enaltecendo demais essa série. Eu acho que a Shonda Rhimes e a Julia Quinn acertaram demais. Eu confesso que eu tava com muitos pés atrás em relação a isso, porque a Rainha Charlotte não é uma personagem que eu particularmente me interesso muito, né? Ou enfim, que eu tô super, nossa, quero muito saber a história dela. Então realmente precisaria ser uma história muito cativante, muito interessante pra me manter presa, né, e interessada ali nesse spin-off, e foi exatamente isso que aconteceu. A história, obviamente, tá muito focada na Rainha Charlotte, mas a gente tem também a Lady Danbury, a Agatha Danbury, que vai ter um papel bem importante também na história, porque afinal de contas, ela também estava vivendo ali várias coisas no momento onde a Rainha Charlotte foi, enfim, coroada, né, de fato se casou com o rei e recebeu esse título. A gente tem também uma participação da Violet Bridgerton, e eu gostei bastante que em alguns momentos da série a gente tinha inclusive flashes do presente. Seria muito complexo eles fazerem uma série com muito vai e vem, né, do passado pro presente, porque isso poderia afetar muito a terceira temporada de Bridgerton, no sentido de tipo assim, se você não assistir essa série, você não vai entender a terceira temporada de Bridgerton, ou você vai perder alguma coisa, né, ou se você não assistir Bridgerton, você não vai entender essa série. E eu acho que eles conseguiram colocar a Rainha Charlotte num ponto aonde você não precisa ter assistido Bridgerton pra assistir, você também não precisa assistir Rainha Charlotte pra continuar assistindo Bridgerton e continuar aproveitando. Eu acho que as duas histórias, elas se completam, né, de uma forma muito legal, e ainda assim a gente conseguiu descobrir várias coisas e conhecer várias coisas sobre 3 personagens que são super importantes dentro da história de Bridgerton, que são a Rainha Charlotte, a Lady Danbury e a Violet Bridgerton. E aí, logo no primeiro episódio, eu confesso que eu já tava completamente apaixonada, né? A gente vê a Charlotte com essa personalidade muito forte, né, sempre se impondo. Então a gente conhece ela junto com o irmão, a gente descobre que o irmão dela fez esse acordo pra ela se casar então com o rei da Inglaterra, e ela vem diretamente da Alemanha, e aí ela claramente não quer isso, e as coisas vão desencadeando de uma forma que ela quer fugir, né, ela não quer casar com esse cara, porque ela nunca viu ele não se deu ao trabalho de ir lá se apresentar pra ela, ninguém fala nada sobre ele, todo mundo tá assim, mas e aí, qual que é a desse cara, que segredo é esse que ele tá escondendo? E aí o rei George aparece, e ele é super charmoso, flerta com ela, e eles conversam e tudo mais, e aí ela acaba aceitando o casamento, e eu já tava emocionadíssima no casamento, confesso que eu já tava, meu Deus do céu, é só isso que precisa pra me deixar emocionada desse jeito? Resposta, sim. E aí, óbvio, depois, mais pra frente, a gente vai descobrir que o George, de fato, guarda um segredo, né, e aí a temporada vai girar em torno desse segredo dele, que nada mais é do que a saúde mental dele, né. O George, ele tem um quadro muito sério relacionado com a saúde mental dele, com um quadro de demência, e obviamente a gente tá falando de uma época onde a saúde mental nem era considerada algo plausível, né? Então a gente vê ali os testes, né, e todos os desafios que o George, mas também a Charlotte e a família real tem que passar, tentar dar um jeito ali, né, na situação dele, porque realmente é um quadro bastante sério, né, bastante difícil de lidar. E eu acho que esse foi o primeiro momento que eu falei, caramba, realmente essa série vai pegar fundo, entendeu? Vai pegar fundo, porque é uma coisa muito delicada, né, em muitos momentos, assim como a Charlotte, como a gente tá vendo
vendo as coisas muito na visão dela, eu me sentia com raiva, né, do George. Tipo assim, por que ele não faz as coisas? Por que ele... E aí, conforme a gente vai entendendo a gravidade da situação dele e o quanto todas essas coisas fogem do controle dele, a gente vai também tendo empatia, né? E a gente vai descobrindo que os dois lados são muito difíceis, né? Tanto da Charlotte ter ficado no escuro por tanto tempo, de não ter ideia do que tá acontecendo, dos segredos serem mantidos, quanto do George de estar tentando fazer a coisa certa, de ter todo esse peso e toda essa pressão que foi colocada em cima dele pra ele ser o rei, e a mãe dele, né, que é uma pessoa que obviamente ama muito ele, mas que precisa lidar com tudo isso, com o parlamento, com o primeiro-ministro e com todas essas questões políticas. Então a gente tem um quadro muito complexo de analisar, né? A gente tem pressão de todos os lados e a gente tem um personagem que é o George, que queria ser um cara normal e não é. Enfim, a gente vai criando aí esse laço, né? E essa empatia por ele. Então eu achei muito bonito a forma com que a série colocou isso, né? É um assunto extremamente complexo, ainda mais em uma série de época, e eu acho que a Shonda Rhimes é a pessoa perfeita pra lidar com isso. Ela consegue muito bem colocar nuances e detalhes, e eu achei que mais do que isso, essa é uma série que fala muito sobre amor, não necessariamente só sobre romance, mas também sobre família, também sobre amizade, né, e eu achei isso muito bonito, porque ao mesmo tempo a gente vê várias personagens ali se desdobrando pra, enfim, construir a vida delas, tal qual a Lady Danbury, e aí a Lady Danbury, ela tem essa relação com a Charlotte, porque ela é colocada então como essa dama de companhia da Charlotte, porque ela também é negra, então eles estão tipo assim, a gente precisa ver se esse experimento vai funcionar, se ter uma mulher negra como a rainha vai ser algo que vai dar certo, né, no país. Então eles falam muito sobre esse experimento. A mistura, né, dos brancos com as pessoas de outras etnias é algo que vai impactando a cidade, né, e vai impactando ali a comunidade, a sociedade. É muito curioso da gente ver as nuances que a Shonda usa pra colocar esses debates dentro da série, né. Eu acho que ela sempre faz isso de uma forma extremamente inteligente, extremamente cuidadosa, extremamente bonita, e eu gosto muito dessa construção da amizade da Rainha Charlotte com a Lady Danbury, porque a gente vê momentos onde elas se apoiam, momentos onde elas são incertas sobre pedir ajuda uma pra outra, né, e principalmente lá no último episódio, quando a Rainha Charlotte chega e fala, bom, você não quis casar com meu irmão, eu achei isso uma afronta, porque você quebrou o coração dele na minha festa, e aí a Lady Danbury fica meio tipo, meu Deus, e ela fala, e eu não sabia que você estava passando por isso, então da próxima vez você tem que vir falar comigo sobre os problemas, porque aqui a gente resolve os problemas como monarcas que querem o melhor para a sociedade que eles estão ali comandando, né? Então eu acho que tem várias nuances assim dessas amizades, e ao mesmo tempo a gente também vê no presente a amizade da Lady Danbury com a Violet também florescendo, porque a gente vai descobrir alguns segredos da Lady Danbury, que depois que ela perde o marido, que o marido dela morre, ela tem um caso com o pai da Violet, e a Violet não sabia, né? O pai dela ainda era casado na época, né? Questões, momentos ali, e até o momento que a Lady Danbury fala, a gente precisa ser amiga de verdade, né? A gente não pode ser só essas damas da sociedade que sentam ali, fazem fofoca e depois vão embora e ficam guardando tudo pra si. E a gente tem também ali um momento onde a Violet vai expressar que ela tá sentindo vontades e desejos de novo, né? Que pela primeira vez depois da morte do Edmund, ela tá, enfim, querendo coisas pra si, né? E eu achei muito bonito também, porque essa é uma série, querendo ou não, que fala bastante sobre luto também, né? E a gente vê várias nuances do luto, principalmente ali entre a Lady Danbury e a Violet, mas de uma forma ou de outra, a gente também vê, não necessariamente o luto, mas essa coisa da solidão, né, que a gente vê da Rainha Charlotte, e o quanto isso afeta ela, né, o quanto isso coloca ela numa posição onde ela não consegue demonstrar afeto pros filhos dela, né, e isso também é uma questão que vai ser bem desenvolvida ali, né, com ela querendo, pressionando os filhos, netos, né, a darem netos pra eles terem de fato alguém pra continuar a linhagem real. Então a gente vê várias nuances em relação a isso, que em muitos momentos me deixaram muito triste. Algumas conversas dela com o Brinsley, quando ela questiona essas coisas, né, de tipo, eu não sou uma boa mãe, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Ela não consegue se colocar nessa posição, porque ela passou o tempo todo, né, a vida inteira dela, junto com o George, guardando esse segredo e tentando equilibrar isso. Eu acho que esse pra mim foi o grande mistério, né, porque o que aconteceu, porque a gente sabe que ela tem muitos filhos, né, eles têm muitos filhos. Como isso aconteceu, né, por tudo que a gente
gente vê, me dava a impressão de que eu não sabia onde a gente ia chegar com aquilo tudo. E aí até que em determinado ponto a gente descobre que, na verdade, ela e o George se amam muito, né? E ela só precisa ter esse cuidado de tomar conta dele, de ajudar ele, de tentar manter ele ali dentro da realidade, né? E obviamente, com o passar do tempo, é muito difícil, mas em vários momentos a gente vê ela, né, até perguntando, o rei morreu, ele morreu, que eu acho que nem ela saberia como lidar com a morte dele. E com, enfim, tudo isso que acontece e com o fato de que ela tem todo esse peso nas costas dela, e isso mantém, né, e faz com que ela seja uma mulher extremamente solitária, extremamente isolada, com muita dificuldade, de fato, de se conectar com as outras pessoas. Eu acho que a série, ela cumpriu o seu papel muito bem nesse sentido de explicar por que ela é assim. É óbvio que ela tinha várias questões, né, desde o começo, acho que, enfim, a gente entende muito sobre a personalidade dela também, mas, obviamente, muitos e muitos anos vivendo isso e guardando esse segredo e tentando manter tudo isso, né, causaram aí algumas consequências, né, na pessoa que ela é. E também eu acho que é muito bonito ver o quanto, aos poucos, isso é possível de ser quebrado também, né, então quando o filho dela fala que ele vai ter um filho, né, e que finalmente ele vai dar o neto e tudo mais, e ela abraça ele e até ele fica meio tipo, nossa, o que que eu faço? E aí ele meio que abraça ela de volta um pouco sem jeito, né, então existe ainda uma esperança pra, enfim, tudo isso que vai acontecer. Você quer entender o que tá acontecendo, por que aquilo tá acontecendo daquela forma e o que aconteceu com o George, qual foi o destino dele depois de tudo, né? E é muito triste também ver todos os procedimentos e os testes e os remédios, né, que o George usa ali com aquele médico, que é tortura, né? São métodos ali praticamente de tortura pra meio que manter a sua mente sã, sem perceber que aquilo, né, aquela quantidade de dor, de situações insalubres, vai, na verdade, até deteriorar ainda mais a mente. Mas o George, ele tem tanto medo, né, não só de não ser suficiente pro público e pros súditos dele, mas também de não ser o suficiente pra Charlotte, de magoar ela, de machucar ela em determinado ponto. Então é muito triste ver tudo isso. Eu acho que é uma série triste, é uma série difícil de assistir. Estava esperando que um romance água com açúcar, recebi depressão, né, e tristeza, porque realmente foi uma paulada no estômago essa série. E aí, pra piorar tudo, a gente vê ali no último episódio o momento onde a Charlotte, mais velha, né, ela descobre então que ela vai ter um neto, e aí ela vai procurar o George, vai se reconectar com ele. Eles entram ali embaixo da cama, e aí tem esse momento onde eles se lembram que são sempre os dois, né? Eles juntos vão conseguir conquistar o mundo, conseguir fazer tudo que eles querem fazer, e ali embaixo daquela cama eles conseguem se lembrar também de quem eles são, né? E se conectar e tal. E, gente, é muito lindo. Foi horrível esse final. Nossa senhora, foi horrível. Horrível, horrível, horrível. Eu odiei cada segundo. Meu Deus, foi muito... Nossa, foi uma tortura sem tamanho. E aí, pra piorar tudo isso, a gente tem mais um outro relacionamento, mais uma outra história de amor que é desenvolvida junto com essa história da Charlotte e do George, das duas pessoas que estão responsáveis por eles. Então eles têm ali lacaios que ficam seguindo eles, né, que estão ali o tempo inteiro, e a gente conhece o Brinsley, que é um personagem que a gente já conhecia, mas que a gente também não sabia muito bem da história, e a gente vai ver a relação dele com a Charlotte crescendo e mudando, né, e dele entendendo, e a Charlotte entendendo ele, e ele entendendo a Charlotte, e eles criando essa dinâmica entre eles, meio dessa cumplicidade e dessa única pessoa na vida da Charlotte que realmente entende, né, que realmente conhece, que realmente sabe como é, e principalmente acho que dessa devoção que ele tem pra ela, né? E ao mesmo tempo a gente tem o Reynolds, que é o Brimsley, só que do rei, né, do George, e aí a gente descobre que eles têm uma coisa, né, que eles têm um romance ali entre eles, o Brimsley e o Reynolds, e que é muito difícil pra eles equilibrarem esse romance também. É como se eles tomassem os lados, né? Então o Reynolds tá do lado do rei e o Brimsley tá do lado da rainha, e aí eles ficam meio que nessa guerra fria ali, tentando juntar esses dois, né, e tentando fazer tudo isso dar certo, e ao mesmo tempo eles encontram um no outro esse apoio, esse suporte de uma pessoa que entende, né, de uma forma ou de outra. No último episódio, quando eles viam essa esperança, né, de que tudo vai dar certo, de que o rei e a rainha vão se acertar e vão ficar juntos e vão ser felizes e tudo mais, eles estão ali numa cena linda, 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 linda na banheira, conversando sobre como então eles vão ter chance de passar a vida inteira juntos, porque eles vão estar sempre ali servindo o rei e a rainha juntos, então eles vão ter essa chance
chance de construir esse relacionamento, né? E aí, no final, quando a gente tem... Nossa, eu não vou nem conseguir falar, gente, isso aí foi, sério, criminoso. A Shonda Rhimes precisava ir presa, cara, pelo amor de Deus. Porque no final, quando a gente tem ali a festa que eles dão no palácio, né? O Brimsley e o Reynolds estão dançando ali, né? Afastados de todo mundo, tem naquele momento dos dois juntos. E aí a gente tem um flash forward e o Brimsley tá dançando sozinho. É muito desumano essa cena, cara. É muito desumano. Por quê? Nossa, sério. Cadeia já pra quem pensou nessa cena, cara. Pelo amor de Deus, essa cena destruiu meu coração. E aí juntou essa cena com a cena da Charlotte e do George embaixo da cama. Pelo amor de Deus, o que foi isso, sabe? Nossa, sem condição alguma. Foi uma cena muito, 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 muito triste. E fica aquela coisa, tá, mas o que aconteceu? Cadê o Reynolds? Ai, meu Deus, que saco. Nossa, juro, meu Deus, eu sei lá, eu nem sei o que pensar. Fiquei pesquisando aí na internet, vi uma matéria da Vulture falando que eles tinham uma cena onde o Brimsley mais velho via o Reynolds mais velho, eles passavam um ao outro no corredor e ficava meio que subentendido, né, que algo não deu certo ali na relação deles. Mas eles tiraram essa cena, então fica só um grande ponto de interrogação. Pelo amor de Deus, Shonda Rhimes, se você não me trouxer respostas, eu vou ter uma síncope nervosa, cara. Eu vou ter uma síncope nervosa. Nossa. Juro, foi muito difícil. Muito difícil. São histórias de amor muito tristes. É exatamente o que eu gosto, mas, nossa, foi muito difícil. A série foi maravilhosa. Eu acho que eu realmente não tenho nada a dizer. Eles acertaram em tudo. Na quantidade de episódios, acertaram na duração dos episódios, nas histórias, nas nuances, nos momentos, nos focos dos personagens, né? Então foi muito legal descobrir mais sobre a Lady Danbury, mais sobre a história dela. Foi muito bem equilibrado, muito bem colocado, muito bem feito. A série é impecável, de verdade. Eu amei demais, 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 demais. E eu acho que ela deixa várias pontas aí que podem ser conectadas com Bridgerton mais pra frente, né? Só que agora a gente tem a oportunidade de explorar essas personagens que cresceram muito, né, dentro dessa série, sem ter que ficar gastando tempo dentro da série principal, dando contextos pra muita coisa. Então, eu acho que tem várias coisas que agora podem acontecer dentro da temporada de Bridgerton, né, da terceira temporada, que vão explicar, né, e ressignificar algumas coisas pra gente. Então eu tô bastante animada. Eu já tava animada pra terceira temporada, que ela vai ser focada no Colin e na Penélope, mas, né, estou bastante animada. Então é isso, nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero muito saber o que vocês acharam de Rainha Charlotte. Deixa aqui pra mim nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!